que aqui se encontra presencialmente a grande Assembleia Espiritual que foge à nossa percepção, mas que aqui se encontra para que iniciemos mais um ano com a vibração de amor, com uma esperança, com mais fé e com mais confiança em um futuro melhor para a humanidade. E hoje nós teremos aqui a presença sempre amiga da nossa palestrante Verônica Baraviera, presidente do Centro Espírita Paulo de Tarso, que vem nos brindar com a sua palavra amiga, reconfortando os nossos corações e trazendo uma palestra vibrante para esse início de ano. 2024, como é que é? 2024, tempo de ser... Feliz 2024, será possível? Feliz 2024. Será possível? Eu acredito que sim, se Deus quiser. Seja bem-vinda. Vinícius. Boa noite. Desculpem. Aqui, filho. Olha, gente, hoje eu vim com fã-clube. Tudo bom com vocês? Cadê o aqui? Pois é uma reflexão de início de ano de um assunto que eu tenho estudado bastante, que me chamou muita atenção, que eu já tinha preparado para trazer esse assunto no início do ano, eu já estava com esse estudo todo engatilhado. Quando chegou na semana do Natal, meu marido vira para mim e fala assim, ó, ontem à noite você me acordou, virou para mim e falou assim, anota por favor porque ela vai esquecer. Aí ele olhou, já me conhece um pouco, né, coitado, mais de 20 anos juntos, foi anotar, e aí ele disse que eu virei para ele e falei assim, diga a ela para falar sobre a alegria e a felicidade unidos à caridade. Falei, bom, e eu achei muito interessante, porque na hora que ele me falou isso, automaticamente vieram várias coisas na minha cabeça, que é o que acontece quando a gente tem uma indicação mediúnica, né? Provavelmente eu passei uma noite lá num curso, né? E ele veio e deu 3 palavras-chave ali para puxar o gancho. Mas o que era que esse irmão estava trazendo? Quando a gente estuda ali o Evangelho, né? Jesus é categórico. A felicidade não é desse mundo. Como é que a gente está esperando então a felicidade aqui? Se a felicidade não é desse mundo, a gente fala, então vou desistir. Né? Então, o cristão não quer ser feliz, o cristão... Bom, mas como já falamos aqui no início, né? Se Deus quiser, seremos felizes esse ano. Até porque nós temos um vocabulário pobre, né? Vocês já repararam? A gente ama quem? Ama o cachorro, ama o namorado, ama o marido, ama o filho, ama a mãe, ama o pai, ama o diário, ama o papel, o lápis, a caneta. Que coisa, né? Afinal de contas, o que é o amor, né? O que é a felicidade? Quando Jesus nos traz essa questão sobre a felicidade, a gente precisa lembrar que para um espírito de luz é impossível ser feliz enquanto alguém está sofrendo. Foi o que aconteceu com Bezerra de Menezes. Não é? Bezerra de Menezes foi convidado para ir para as esferas superiores e ele implorou para continuar junto conosco enquanto ainda estivéssemos sofrendo. Olha que coisa, né? A gente louco para espíritos celestes, vambora, né? Com a gente mesmo. E ele pede, então, para ficar aqui com a gente. Aí a gente para pensar, puxa vida, né? Mas será que é possível? Será que o que a gente tem que melhorar? Porque a vida parece que está tão difícil. As coisas parecem estar tão pesadas. Então, a frase desse irmão, ele me traz a ideia do seguinte, a felicidade... ela pode realmente não ser completa nesse mundo, mas a alegria é. E como que nós podemos fazer para alcançar a alegria? Porque a felicidade é um estado contínuo. São espíritos felizes.
Os espíritos felizes, eles não têm um dia intrigado, um dia ansioso, um dia angustiado, um dia, né? Não, são espíritos felizes. Bom, aí eu acho que a gente já tem certeza que a gente não está nessa faixinha ainda, né? Mas alegres, nós temos dias alegres. Nós temos dias de muita empolgação, dias em que nós saímos assim, né? Daquela linha que a gente às vezes fica de desilusão, de desesperança, desarmonia, e a gente fica muito eufórico, muito alegre. E aí a gente fica pensando por quê, né? O que será que acontece? E aí eu vou tratar aqui de uma questão que é uma questão que eu acho muito bonito quando a gente consegue entender a doutrina espírita sem precisar dela. Por quê? Porque a doutrina espírita começa a nos trazer determinados ensinamentos em 1857. Em 1857, Allan Kardec, ainda, né, um grande pensador, Hippolyte Léon Denis Rivail, na França, ele traz ali um grande estudo e, como grande estudioso que era, a codificação espírita dariam assim várias dissertações de doutorado, né? Então ele explica as palavras, ele explica o método, ele tem toda a maneira adequada de fazer esse estudo. E quando a gente começa a caminhar na ciência, aos poucos a ciência vai falar, isso aqui, Kardec já falava isso aqui, olha aqui como é que tá igual, né? Então a gente pode dar dois exemplos bem básicos. Lá já se falava de que tudo vem de um elemento único, já se falava em genoma. Com o nome genoma? Não. Mas se a gente for parar para olhar e ler ali o Livro dos Espíritos, descreve um genoma humano. E aí a gente vai, né, observar quanto tempo demorou para a ciência entender e descobrir como é que é o DNA. E aí a gente, lendo André Luiz, tem mais surpresa ainda. Porque André Luiz nos traz uma visão de médico no mundo espiritual que é super especial, né? Nós temos um companheiro lá no centro, que ele é médico, e ele leu André Luiz em 6 meses. Ele chegou ao centro para fazer o ERG, né? E aí o primeiro livro do ERG é o Nosso Lar. Ele leu as 13 obras de André Luiz em 6 meses. E ele estava assim apaixonado. Eu falei, que bom que você acabou de ler, agora você volta para estudar cada obra, né? Porque ninguém lê André Luiz em 6 meses, por mais médico que seja. E no final do ERG ele fez um estudo muito interessante sobre a glândula pineal, mostrando, por exemplo, que na época de André Luiz, a glândula pineal estava em desuso. Os cientistas achavam que era uma glândula que ia acabar, que não tinha utilidade. E André Luiz coloca na obra dele a glândula pineal como sendo uma grande antena, uma glândula extremamente importante, a glândula central na comunicação mediúnica, e diz que a glândula secreta hormônios. Riram dele, né? E olha que maravilha, hoje já sabem da secreção de hormônios, já sabem da melatonina, já sabem de uma série de coisas que a pineal faz. E outra surpresa, né? A pineal hoje está muito maior e muito mais ativa do que na época que André Luiz estudou. E a gente pensa, puxa vida, será que isso tem alguma coisa a ver com Joana de Ângeles ter dito que a doença do século futuro seria a depressão? Que é o século em que estamos agora? Então, nós lá estávamos preocupados com câncer, com HIV nessa época, e Joana chega e fala, isso tudo não vai ser o problema mesmo, vai ser a depressão. E olha a epidemia que nós temos, né? A pandemia, né? Em todos os continentes. E estudando, então, eu tenho uma questão que eu falo muito no centro. Eu atendo muitas pessoas com desequilíbrio mediúnico e eu sempre falo, assim, me inquietava muito você dizer, a pessoa tem que ir para reunião mediúnica. E eu pensava, como que ela pode ir para uma reunião mediúnica? Primeiro, a gente estuda que para ir para uma reunião mediúnica você tem que estar equilibrado. Você não vai para uma reunião mediúnica em desequilíbrio mediúnico, né? Segundo, só tem reunião mediúnica em centro espírita. Como é que então isso só pode ser resolvido numa reunião mediúnica? Tem alguma coisa errada nisso. Isso me incomodava um pouco, porque eu tenho uma mediunidade grande desde pequena e as pessoas viravam para mim, aquelas senhoras amorosas, falavam, minha filha, você tem que orar e ler o evangelho, você tem que orar e ler o evangelho. Aí elas estão certíssimas.
muito certas, mas elas não têm nenhum espírito falando no ouvido delas. E também já devem ter um bom adiantamento a mais do que eu. Porque quem disse que eu consegui orar? Gente, eu me sentia a pior pessoa da face da terra. Eu olhava assim e falava, nossa, como eu sou um espírito pobre, porque eu pego o livro, tento ler o livro, e na hora H não leio, pula, não leio, pego a página, não consigo chegar no final da página, não consigo ler o capítulo, e essa coisa na minha cabeça vindo e voltando. E eu comecei a perceber que através da razão eu conseguia controlar a mediunidade. E eu falo sobre isso há muito tempo lá no centro, técnicas de meditação, controle realmente da razão, eu falo com relação à razão e emoção. E essa semana em dezembro agora, no final do ano, eu comecei a preparar esse estudo exatamente porque uma médica brasileira, uma psicóloga brasileira, Luana, o nome dela, ela é professora de Harvard e ela nasceu aqui, teve uma infância muito difícil, a família com bastante dificuldade financeira e acabou hoje professora da Faculdade de Medicina de Harvard. Pouco chique, né? Brasileiríssima. E lançou um livro, acho que vou ficar devendo o nome para vocês. Vini, olha por favor para mim o nome no Kindle. Então ela fala com relação a viver com ousadia. Eu não me lembro se é esse o nome do livro. Pega o nome do livro, a capa, por favor. Viver com ousadia? Então é viver com ousadia. E essa médica, essa psicóloga então, ela traz uma questão que a gente já estuda há muito tempo na psicologia, que é uma abordagem para você buscar técnicas para te aliviar a ansiedade. E ela faz um estudo que ela escreveu o livro que eu queria ter escrito para a doutrina espírita, e ela escreveu o livro na psicologia. Ela escreve o livro dizendo o seguinte, que a ansiedade e todas essas outras questões que a gente tem no dia a dia, né, que às vezes as pessoas têm outras questões além da ansiedade, mas a ansiedade hoje é uma das que mais nos traz inquietação, né? A ansiedade que nos faz às vezes gastar mais, comer mais, ficar sem comer, fazer cada hora uma dieta diferente. Então são inúmeros os fatores de ansiedade. E ela traz então uma divisão absolutamente idêntica à que eu relato na Casa Espírita com relação à mediunidade. Pensamento, emoções, comportamento. Então ela fala que tudo começa no pensamento, que o pensamento ele vai se expandindo, e na hora que o pensamento começa, na verdade a gente está falando do cérebro pré-frontal. O pré-frontal, ele é a nossa parte racional. Então, a gente começa muito bem, mas aí a gente aciona as amígdalas cerebrais. Quando a gente aciona as amígdalas são assim, emoção, né? Então, a gente aciona o pré-frontal com pensamento. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer isso? Tá aqui no meu racional. Aí na hora que eu começo, vai dar certo. Meu Deus do céu, vão descobrir que eu não sei nada disso. Porque eu não vou dar conta de falar. Porque eu não vou dar conta de viajar. Eu não vou dar conta de chefiar. Eu não vou dar conta desse emprego. Eu não vou conseguir ter mais trabalho. Pré-frontal tá gritando pra gente: ei, eu tô aqui, ó. Você estudou, você sabe, você vai conseguir. A gente não tá mais nem ouvindo o pré-frontal. E as amígdalas estão lá, né? Felizes da vida. E ela mostra que isso, então, repercute diretamente no nosso comportamento. Como elas dominam o nosso pensamento, elas passam a nos comandar. E quando elas nos comandam, os nossos comportamentos passam a ser transtornados, passam a ser comportamento de fuga. Então, eu nem vou fazer entrevista de emprego porque eu já sei que eu não sou capaz. Eu não vou fazer a prova porque eu sei que eu vou ser reprovada. Conheço várias pessoas que terminaram a faculdade de Direito e não tiveram coragem de fazer o OAB, porque tinham certeza absoluta que seriam reprovadas no OAB. Conheço pessoas que não fizeram vestibular porque seriam reprovados. Conhecemos vários que fazem vestibular de medicina só para provar que conseguem passar.
passam no vestibular da medicina, largam, não cursam medicina e vão cursar outra coisa. Vão cursar aqueles cursos bem fáceis de passar, que é para ninguém dizer assim, você não passou porque você só fez esse porque era fácil. Não, aqui, passei para medicina. Passei em medicina na USP, faço o que eu quiser. Olha que coisa, o pior é que tem gente que se forma em médico, se torna médico sem ter nada a ver com a medicina, para provar alguma coisa para alguém. Mas, gente, olha que coisa mais linda, né? Olha a frase que ela coloca. A amígdala passa a controlar a nossa vida. Frase dela, professora doutora. E aí, eu vou me lembrar a todos a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta para os espíritos se eles realmente, até que ponto eles nos influenciam. E aí os espíritos respondem que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E aí nós acionamos esse ponto das emoções e já pensamos nos obsessores, né? A gente esquece que, de ordinário, são eles os nossos mentores que nos dirigem. A gente só não cola neles se não quiser, porque ele nós temos ali ao nosso lado o tempo inteiro. Então, é uma coisa muito interessante a gente observar que a medicina e a psicologia, elas acabam chegando a conclusões que nós já temos condição de ter há muito tempo. Porque o que falta para esse livro ser perfeito? Ela entender uma das coisas que mais aciona o nosso emocional, que são os espíritos. Ela consegue compreender que nós somos tomados pelas emoções. Pensa na hora que alguém chegar para ela e falar assim, doutora, na hora que nós somos tomados pelas emoções, os espíritos desencarnados que estão ao nosso lado, eles se unem às nossas emoções. Aí a gente vai pensar, quais emoções? Acho que a gente estiver na hora. Então, vamos voltar lá. 2024, é possível ser feliz? É. Desde que a gente se lembre, nós precisamos começar com os pensamentos. Na hora que o pensamento começa a fugir da nossa mão, a gente tem que dar um jeito de mudar ele. A gente tem que ter pensamentos guardados na manga. Literalmente, gente, pode parecer coisa de doido, não tem problema não. A gente tem que ter lá, por exemplo, pensar na receita do bolo, pensar no que tem que trocar no carro, na hora da revisão do carro, pensar no trabalho que eu tenho que entregar, pensar para coisas que sejam racionais. Na hora que o sangue sobe, na hora que a gente perde um pouco Isso é coisa para amador, querido. Profissional aqui, vai continuar aqui com a razão e vai abrir sua emoção para os espíritos que merecem que nós compartilhemos com ele o nosso cérebro. Nosso cérebro é tão importante. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem tanta essa coisa, né? De falar assim, minha bolsa, minha casa. Eu me senti agredida porque entraram na minha casa, porque abriram o meu armário, alguém abriu a minha gaveta, alguém mexeu nas minhas coisas. Mas a gente deixa o cérebro lá, para todo mundo mexer. Então tem um espírito passando aqui do meu lado, o espírito passa aqui e começa assim, você dirige mal, hein? Vai bater esse carro, nossa, acho que você nem devia sair de casa. Aí eu olho e começo, nossa, acho melhor não sair de casa não. Será que eu vou dar conta de chegar no trabalho? Nossa, com essa chuva? Não, peraí, eu vou chamar um Uber. Não consigo sair com o carro. Não consigo sair de casa. Não consigo fazer mais nada. Porque nós temos a tendência, nessa fase que nós estamos na Terra, a nos sentirmos incapazes. E o pior de tudo é que a gente tem certeza absoluta que tem um monte de gente que se sente capaz. Vou contar um segredo para vocês. Só tem gente que disfarça melhor um que o outro. Mas nós estamos numa era que as pessoas se sentem capacitadas. Então um vai correr para provar que consegue correr, o outro vai ter a namorada mais bonita do mundo, às vezes não quer nada com a pessoa, mas quer mostrar aquele troféu ali do lado dele, e a outra tá louca. Eu tenho uma amiga que foi uma história muito engraçada, porque a gente fazia faculdade e ela foi numa cartomante. E a cartomante virou para ela e falou assim, eu tô vendo aqui um homem lindo na sua vida. Isso foi no início da faculdade. Ele é alto, louro, dos olhos azuis, e descreveu, né, artista de Hollywood.
E na época a gente se olhou, mas quando ela contou a história, a gente olhou um pro lado da outra, tá bom, né? E passava um louro, a menina ia atrás. Gente, mas como teve namorado louro, que não valia nada, nem um centavinho sequer. E a gente de fora olhando e vendo, coitado do Marcelo, que era moreninho, assim, bem... Ele não era preto, ele era moreno. Mas ele tinha, assim, ele era nordestino, tinha o cabelo todo enroladinho e baixinho, quase a altura dela. Então ela quase que atravessava o Marcelo quando olhava, ela não via o Marcelo. E a gente vendo um menino apaixonadíssimo por ela, a faculdade toda. Um querido, estão casados, muito bem casados, há mais de 30 anos, com filhos lindos que já são casados. Porque ela desistiu de ficar atrás daquilo que disseram para ela, que era apenas uma especulação. Então o que acontece? A pessoa chega, diz uma coisa, o cérebro racional pega aquela informação, será? Ai, as amigas, louro alto, Hollywood, né? E pronto, acabou seu racional, acabou de você olhar e falar, gente, quantos louros eu conheço, altos, olhos azuis, nem tem aqui para eu namorar, né? Vou ter que sair caçando uma pessoa porque alguém que eu não conheço falou algo, né? Coisa mais maluca. Então, a gente faz essas coisas diariamente. Eu estou dando um exemplo drástico para a gente entender um exemplo normal da nossa vida. Então, se a gente sabe que de ordinário são os espíritos que nos conduzem, essa psicóloga, ela fala que o córtex pré-frontal e as amígdalas, eles funcionam como uma tomada, que você vira e faz on-off. Eu achei genial, porque às vezes eu tentava explicar para as pessoas a questão do racional e do emocional, e ela traz então essa comparação. Então ela fala, na hora que você aciona a sua razão, você desliga aquela parte que está te trazendo a ansiedade, que está te trazendo o congelamento, porque este é o nosso problema atual. Nós temos algumas coisas que estão nos impedindo de cumprir a nossa missão. São muitas coisas e aí vão nos deixando angustiados, vão nos deixando tristes. Aí na hora que eu começo a ficar angustiado, como é que está a psicosfera da Terra hoje? Está confusa, né? A gente está passando por um momento de transição. Então os espíritos que estão ainda nas camadas mais baixas, a gente vê isso nos livros que tratam da transição planetária, eles estão vendo todos os dias seus comparsas serem arrastados. Né? Aqueles que não querem ir por amor, que não querem aprender, que não querem colocar suas ações amorosas para trabalhar, eles simplesmente não têm mais espaço aqui na Terra. Então muitos estão vagando por aí atrás de uma cabecinha solta, parada, eu não vou conseguir, oh meu Deus, eu sou a última pessoa do mundo. E aí ele para do lado e começa, você é a última pessoa do mundo. Nossa, como é que você acha que você vai dar conta disso? Vai dar não. Mas nós temos como vencer isso, colocando frases boas na nossa cabeça. Enquanto esse sentimento de incapacidade, essa questão da ansiedade cresce absurdamente na população, também cresce absurdamente a quantidade de tratamentos, de terapias, a gente vê hoje, nós temos florais de Bach, nós temos, dentro da psicoterapia, tem uma vasta... Uma vasta diversidade, né? Que algumas pessoas chegam e falam, eu não gostei, vai procure outro, mas não faz uma vez só não, porque isso é autossabotagem, o nome disso, né? A gente vai uma vezinha, não gostei. Gostou por quê? Porque o elevador demora muito para subir. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Chega mais cedo, pega o elevador, vai de escada, né? Mas não fica arrumando desculpas. Então, se vai ser feliz ou não, como a gente falou no início, é possível. É muito possível 2024 ser feliz. Mas depende muito de cada um de nós. Depende de cada um de nós a paz no mundo. Nós já entendemos isso. A doutrina espírita veio para nos mostrar como é importante o nosso pensamento. Nosso pensamento é matéria. Se a gente fica falando mal da guerra em outros países, a gente está jogando matéria ruim para unir ao cérebro daqueles que estão querendo a guerra. A gente fica reclamando o tempo inteiro das nossas instituições, estamos jogando matéria ruim nas nossas instituições.
Então, quantas vezes nós oramos nesse final de ano pelas nossas instituições, pelos nossos governantes, pela paz aqui na nossa querida e amada terra? Quantas vezes nós auxiliamos Ismael nessa função tão difícil de governar o Brasil? Mas que ele tem conseguido com grande êxito, né? Um povo amoroso, um povo querido. Todo mundo gosta da gente, é impressionante. Só o brasileiro fala mal do brasileiro. A gente vai tudo quanto é lugar, as pessoas abrem um sorrisão quando falam que é do Brasil, chamam para trabalhar. O brasileiro normalmente consegue emprego nos países porque é conhecido porque é muito trabalhador, é conhecido porque é dedicado, é conhecido porque é criativo, né? O meu cunhado, ele mora na Alemanha, ele trabalha no Mercedes-Benz. E ele fala, de vez em quando ele morre de rir, porque ele disse que a primeira vez que o chefe dele chegou para ele e falou assim: eu não sei o que eu faço, porque essa linguagem aqui ninguém conhece, uma linguagem de sistema. Ele bateu o olho, olhou e falou: é daqui que eu aprendo. Aí disse que o chefe regalou o olho e falou assim: mas isso não está no seu escopo de contrato. Ele olhou: o quê? Como? Não, o escopo do meu contrato é fazer isso aqui funcionar, me dá isso aí que eu vou aprender. Você não se incomoda? E aí um alemão um dia virou para ele e falou assim: sabe, André, eu acho que vocês precisam se esforçar para ter os seus empregos. Vocês precisam se esforçar para se formarem. Vocês precisam se esforçar pelo doutorado. A gente não se esforça muito. Então eu acho que é por isso que a gente anda assim tão... Você não vê ninguém empolgado com o trabalho. Então vocês chegam aqui, vocês dão vida. As pessoas riem das piadas que ele faz aquelas piadas... de tiozão que o pessoal fala, né? Aquelas piadas que não tem nada a ver, que aqui mesmo a gente já nem ria. E ele bota todo... Teve uma vez que ele pegou, foi sair de férias, e o colega mandou: como assim? Já ficar um mês sem piada aqui. Quando teve 7-1, ele entrou no escritório, aquele silêncio. Aí ele olhou para um lado e falou assim: olha, vocês podem rir da minha cara, porque na hora que a gente ganhar de vocês, eu vou falar com todo mundo, eu vou pendurar bandeira, eu vou fazer. E todo mundo começou a rir. E falou: não, André, vocês já sofreram muito. Olha a resposta, que categoria, né? Então, gente, essa empolgação que a gente tem precisa ser usada a nosso favor. A gente precisa usar esses recursos que nós temos, de tirar a água da pedra, de fazer brincadeira com as coisas, fazer brincadeira com as coisas do dia a dia, de repetir uma coisa, uma, duas, chega, para de repetir aquilo, vamos focar, né? Às vezes eu falava assim, ia fazer um concurso, mas só tem uma vaga. Aí eu brincava, falava assim: eu sou gordinha, mas só ocupo uma mesmo, é um CPF para cada vaga, não precisa mais de uma vaga. Todo mundo ria, não, mas é verdade, a gente tem que acreditar. E acreditar como? Acreditar e ficar sentado? Não. Acreditar, estudar, se preparar e ir atrás. Esse aqui não deu, então vamos fazer um aqui menor, vamos fazer um outro diferente, vamos buscar isso aqui. Não tem nada no mundo que seja assim humilhante, né? A gente vai olhar Jesus com a amorosidade que ele sempre nos trouxe, nasceu numa manjedoura e nunca parou para dizer para as pessoas que foi um equívoco, né, que ele deveria ser o rei. Não, ele falava: meu reino é desse mundo. E porque o reino dele não é desse mundo, a felicidade também não é. Mas para a gente chegar nesse reino que tem uma verdadeira felicidade, a gente precisa primeiro vencer esse aqui. Então, o nosso desejo é que 2024 seja muito feliz para todos. Muito, 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 muito especial, um ano maravilhoso, um ano de grandes sucessos, realizações, saúde, paz, tudo que for de melhor. Mas que se alguma coisa não sai exatamente como a gente queira, que a gente pare e converse com isso. Pergunte: por que eu estou passando por essa fase? Por que essa doença está aqui? O que está acontecendo? O que eu preciso aprender? E não se deixe derrotar e se esparramar lá na cama e ficar lá sem ter nada para fazer, só porque estavam passando por uma fase difícil. E, gente, as fases difíceis passam, graças a Deus, né? E o que nós desejamos é que Jesus esteja nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, nas nossas ações. E aí a gente vai poder dizer, sim, feliz 2024 para todo mundo, que a gente tem certeza que vai ser. Eu estou sempre acompanhando aquele relógio ali de trás e eu demoro para perceber que aquele relógio está parado.
Eu acredito que a gente precisava de uma dose de estímulo para iniciarmos o ano de 2024. E a nossa querida amiga Verônica veio nos trazer, com essa sua empolgação natural, o que a gente precisava ouvir neste momento. Ela que disse para mim que já vai sair daqui correndo, porque tem atividade na casa dela. E ela veio aqui porque ela gosta da CEF e nós ficamos muito felizes porque a CEF também gosta muito da Verônica. Que Jesus nos ampare,